Aleluia. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada. Aleluia. Glória a Deus. És a luz do meu Brasil, és a lança e a espada desse povo varonil. És dos dedos o brilhante, do jardim a linda flor, és a luz mais radiante Salvador. Aleluia. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nova cruz, livro que fala do poder do Salvador. Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao som desse louvor muito bonito que fala sobre a Bíblia Sagrada. Estamos iniciando então mais uma noite de estudo bíblico. Essa live é de número 12 da nossa revistinha, onde nós vamos estar estudando então hoje, lição de número 12, o papel da pregação no culto. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, lembrando que todas as quarta-feiras, com a permissão do nosso Deus, nós estamos então sempre aqui pela página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração, IPCO Várzea Paulista. Lembrando que neste sábado vai estar pregando ali então a missionária, onde vai estar o pastor Ayrton também louvando a Deus, e você é o convidado para estar lá na igreja, ouvindo a palavra de Deus e também louvando juntamente com o pastor Ayrton. E então, vamos agradecer a Deus em oração. Temos muito motivo que agradecer a Deus, né? Então, hoje nós vamos então agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esse dia, por essa live.
Obrigado, Jesus, por este momento. Só o Senhor, ó Pai querido, pode realmente estar nos abençoando de maneira, Senhor, de eu estar realizando essa live, Senhor Pai. Ó Deus, obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela cura também, meu Deus, que está num processo terminal, esta enfermidade, meu Deus amado, que também estou passando por ela, meu Deus, que é a dengue. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, muito obrigado, meu Pai. Senhor, abençoa os nossos irmãos que já estão conosco, abençoa aqueles que vão estar durante essa live, abençoa aqueles que vão ver essa live, Senhor, através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, em outras oportunidades também, ó Deus, no decorrer dos dias, da semana, dos meses, até mesmo no decorrer dos anos, porque essa live, Senhor, fica sempre guardada nas páginas, meu Deus, das redes sociais. Ó Deus, abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos, abençoa todos, ó Pai querido, os lares, as famílias, e assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós passamos então um processo difícil, estamos ainda passando, mas graças a Deus já estamos caminhando para o final. Estamos então caminhando para o final dessa situação que acabou me acometendo da dengue. Então a dengue é muito perigosa. É até bom a gente sempre alertar todo mundo, tomar todos os cuidados, né? Tomar todos os cuidados, porque é muito sofrimento. Então vale a pena nós tomar todos os cuidados para não vir contrair essa enfermidade da dengue. Hoje, então, lição de número 12, diz aqui o papel da pregação no culto. Nosso texto áureo diz assim, que pregues a palavra instem, a tempo e fora de tempo. A palavra intens quer dizer pedir com insistência, ou seja, pregar a palavra com insistência. É isso que a Bíblia fala para mim e para você. Às vezes nós falamos uma vez só, já acha que não vale mais a pena. Não. Olha o que diz, que pregues a palavras instem, que pregues a palavra instem, a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta dessa forma, né? Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Verdade prática diz assim, pregar a palavra de Deus é a submissão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, são transformadas e são edificadas. Então, se você pregar a palavra de Deus, você vai, através da tua pregação, você vai fazer que vidas são salvas, você vai fazer que vidas são transformadas, você vai fazer que vidas são edificadas pela pregação da palavra do nosso Deus, né? Vamos para o nosso texto da leitura em classe. Hoje, livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos estar lendo junto o versículo do 1 até o versículo de número 5, que diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra
tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sejas sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está ensinando Timóteo, né? Mostrando para Timóteo as coisas que iria acontecer, e ele pedia que Timóteo tivesse firmeza. Timóteo não desse ouvido a essas pessoas que nós acabamos de ler aqui no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, ou seja, as pessoas desviam da verdade que é a palavra de Deus, a sã doutrina, mas tendo então uma comichão nos ouvidos, ou seja, as pessoas que dão ouvido às vozes estranhas, deixa de pregar a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus, e começa a dar ouvido à voz estranha. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas que vai querer, que vão estar fazendo a vontade própria e não a vontade de Deus, né? Mas Paulo exorta Timóteo. Aqui no finalzinho ele fala, mas faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Não é para Timóteo dar ouvido, por isso que ele fala, mas ser sóbrio em tudo. E ele diz, sofre as aflições e faz a obra de Deus, a obra de um evangelista que cumpre o seu ministério. Essa é o conselho da palavra de Deus. Paulo ensinando a igreja, ensinando Timóteo, ensinando nós nos nossos dias de hoje. Amém? Nossa introdução dessa noite diz assim: nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. É o que nós precisamos, né? A pregação de hoje, ela não precisa ser enfeitada com tantas e tantas coisas. Ela precisa ter realmente essa dedicação, porque o pregador, as pessoas que pregam o evangelho, ele às vezes procura tanto querer enfeitar as mensagens, quer às vezes emocionar as pessoas que ouvem, mas está deixando de ter o grande objetivo, que é mostrar, revelar Deus à humanidade. Então diz aqui, revelar Deus e também educar a igreja a viver a presença de Deus, educar a igreja a estar realmente vivendo a palavra de Deus. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada, é moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora,
é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica, cristocêntrica, ou seja, precisa pregar a palavra de Deus, mas mostrar Jesus no centro da palavra, da mensagem, mostrar que Jesus, ele é realmente o principal de toda a nossa obra de Deus sobre a face da terra, toda a mensagem, toda a pregação, todo o ensinamento. Cristo é realmente cristocêntrico. Ele precisa estar no centro de todas as coisas. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. A pregação tem que estar fundamentada na palavra do nosso Deus. Primeiro tópico, o ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus para as pessoas. Então, se alguém está falando da palavra de Deus, está pregando o evangelho, mas não está cumprindo essa palavra, a pregação dele é fraca. Por quê? Precisa, na pregação, no ministério da palavra, precisa de estar com esse significado, revelar Deus para as pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação, o verbo do grego kerison, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido, em vários textos do Novo Testamento, como Mateus 3:1, Mateus 4:23, Lucas 4, versículo 18, Atos 8, versículo 5, Romanos 10, versículo 8, que nesse aspecto a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato, por si mesmo, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus para o povo. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Se você acha que não sabe pregar, prega a palavra de Deus, trazendo Deus para as pessoas, trazendo o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Morreu pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, na cruz. A Bíblia diz que Deus, o Deus Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que eu, você, para que todos nós, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então precisa mostrar para o povo Deus, revelar Deus ao povo, revelar Jesus, revelar a morte de Jesus na cruz. Então é necessário, no ministério da palavra, estar mostrando o conhecimento para as pessoas, fazer que as pessoas comecem a conhecer o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, o verdadeiro Deus que ama, que perdoa, que salva, que transforma. Então, precisamos revelar Deus para as pessoas. O caso emblemático de Lídia, que está escrito em Atos 16 e 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação por Paulo, o Senhor Jesus lhe abriu o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para revelar àquela mulher. O resultado disso foi a sua conversão. Ou seja, enquanto você está pregando a palavra de Deus com sinceridade, trazendo
o conhecimento de Deus para o povo, Deus está trabalhando no coração das pessoas. E muitas pessoas aceitam Jesus, abrem o coração para Jesus, através da tua pregação e do trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. Então, Lídia, ela, enquanto ouvia a pregação de Paulo, ela se converteu porque o Espírito Santo trabalhou no coração dela, através da pregação de Paulo, do ensinamento, que trazia Deus ao conhecimento dessa mulher. Deus é glorificado na revelação da sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo nas cartas aos Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, coisa linda, né? Porque quando nós queremos, às vezes, falar de fé, a fé não é algo que nós vamos comprar no supermercado, que nós vamos comprar na farmácia. A fé não existe um lugar que vende. Mas a fé, a Bíblia diz que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, elas estão adquirindo fé. O coração dela está começando a ferver no conhecimento da palavra de Deus, criando uma fé, uma certeza que ela realmente está procurando, a partir daquele momento, amar a Deus, entregar o coração para Deus. Então a fé vem através do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Esse fato, então, destaca Paulo, como nós já falamos, pregando a palavra de Deus, ensinando que a fé ela vem pelo fato de ouvirmos a palavra de Deus. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus da palavra de Deus é mais do que uma simples exortação de ideia, mais do que um discurso inflamado. Ela é um canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então imagina, quando você está pregando a palavra de Deus, é como uma semente semeando, e ela então vai gerar fruto, vai nascer, vai gerar fruto. Então, é o que nós estamos vendo, assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideia. Você não está expondo a sua ideia, você está levando a palavra de Deus, ou seja, você está levando o conhecimento de Deus para as pessoas. A pregação como instrução. As pessoas que fazem as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra, elas precisam crescer e amadurecer no Evangelho. Ou seja, necessita ser discipulada, instruída. E quando nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas aceitam Cristo, vão para a igreja, essas pessoas elas precisam, após se converter, elas precisam agora amadurecer na palavra de Deus. Elas precisam amadurecer no Evangelho. Então, ela precisa ser instruída, elas precisam ser ensinada, discipulada dentro da palavra de Deus, discipulada através do conhecimento da Bíblia, estudo bíblico que nós estamos fazendo todas as quarta-feiras, fazemos nosso estudo bíblico. Então, ou seja, isso é discipuladas, é instrução, aonde as pessoas podem obter mais conhecimento da palavra de Deus, também através dos estudos bíblicos. É significativo o fato
de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. Como diz aqui, ó, percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga. Jesus a percorria por todo lugar lá, e ele, através então da sinagoga, Jesus entrava na sinagoga e levava o conhecimento da palavra de Deus ao povo que estava na sinagoga. Por isso que fala dessa forma aqui, ó. E percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava os discípulos. Mateus 5:2. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Atos 18:11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Além de Paulo ensinar, ele estava procurando outras pessoas que fosse apto, que tivesse em condições de também trazer o ensinamento, ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino, a responsabilidade de quem exerce. Então, tópico de número 2 agora. O ministério da palavra e a sua importância. A edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Então, quando nós estamos pregando o evangelho, o objetivo nosso é que a igreja ela seja edificada, que ela seja exortada, ensinada. Então, não basta nós ocupar um púlpito da igreja e às vezes contar historinha, ocupar o púlpito da igreja e fazer as pessoas rir, emocionar. Não. A pregação tem que ser a ponto das pessoas ser transformada, edificada, mudada, edificada, exortada pela pregação da palavra do nosso Deus. Às vezes, pode vir em um tom de elogio ou em uma fonte de repreensão. O termo grego paraclesis, o termo grego paraclese, traduzido como exortar, consolar, significa um chamado para ajudar, encorajar. Então, quando as pessoas estão levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, elas estão na direção de Deus como um instrumento para que a igreja possa ser ajudada, exortada, consolada. E nessa palavra pode às vezes vir uma palavra que as pessoas vai receber como fosse até algo satisfatório, e às vezes vai ter uma palavra que vai ser em forma de exortação, de correção. Então, nós precisamos entender que quando nós vamos à igreja, não vamos poder escolher aquilo que nós queremos ouvir. Não vai ser realmente eu que vou escolher a palavra, se ela vai ser só para me fazer eu ficar então emocionado, feliz. Às vezes a palavra vai ser uma palavra de exortação, de correção, vai ser uma palavra de repreensão, e seja feita a vontade de Deus, né? Porque Deus sabe de forma melhor do que eu e de você
o que nós precisamos ouvir, né? Então, por isso que fala dessa forma aqui, que significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele está pregando a palavra de Deus, mas essa palavra está nos encorajando, está nos ajudando nós permanecer firme na presença do nosso Deus, servindo a Deus. Ele ocorre com uma frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes do contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persiste, ou seja, que não deixa de insistir, que não deixa de fazer daquela forma, persistir em ler, ensinar a palavra e exortar. Então Paulo fala para Timóteo que ele precisa insistentemente, ele precisa persistir em ler e ensinar a palavra e também exortar durante as suas pregação da palavra de Deus. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos que se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e de edificação. Então esse é o propósito da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é, através do Espírito Santo, ela vem para nos exortar e para também nos edificar. A formação de valores. A pregação é importante instrumento para formação de uma consciência cristã. A pregação da palavra de Deus. Ela também tem a importância de ser um instrumento de formação da consciência cristã, ou seja, as pessoas que dão ouvido na palavra de Deus, elas têm essa formação por causa que o Espírito Santo, ele faz que ela então seja formada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então ela recebe uma ótima, uma excelente formação. E a guerra cultural travada nos últimos tempos, nos últimos anos, contra a fé cristã, mostrou a necessidade da igreja afirmar cada vez mais nos seus valores. Isto é, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja, ela precisa mostrar de forma bem didática, da forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir as suas convicções, isto é, uma sua visão do mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir às inversões de valores por ela disseminada. Ou seja, o povo vai vivendo uma cultura totalmente, no passar dos anos, fora da vontade de Deus, fora da vontade do Senhor. Aí começa a modificar as coisas e a cultura passa a fazer que as pessoas, então,
não leva a sério a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, não guarda a palavra de Deus, que tem até a Bíblia em casa, que tem até a Bíblia na cabeceira de uma cama, no painel de um carro, na estante da sala, mas não tem respeito pela palavra de Deus, não tem reverência pela palavra de Deus, é engolido tudo isso pela cultura dos dias atuais, algo que vai mudando. Então, a palavra de Deus, ela precisa realmente ser exortada, ensinada, para que nós possamos então entender que pode passar os anos, pode passar o tempo, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é uma só, ela não existe mudança. Não é porque hoje nós estamos vivendo no ano de 2024 que nós podemos achar que é diferente do ano de 1924, há 100 anos atrás. Não, a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Então o povo muda, as pessoas mudam, mas o nosso Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Então é por isso que nós precisamos ter uma firmeza, uma exortação de um grande conhecimento da palavra de Deus, para nós então não aceitarmos que é realmente através dessa guerra cultural travada nos últimos tempos contra a fé cristã, que tira as pessoas de ter realmente o temor a Deus, a reverência pela palavra de Deus, porque nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. Mas se nós ter a Bíblia só no estante da nossa sala, na cabeceira da nossa cama ou no painel do nosso carro, só de ter a Bíblia nada vai adiantar. Então nós precisamos de ter o conhecimento da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor nosso Deus. Resistindo diante de uma cultura sem Deus, Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Agora imagina, se na época de Jesus, aqueles que andavam lá com Jesus, eles foram atingidos por essa influência cultural, eles foram atingidos por essa causa negativa, imagina o povo nos nossos dias de hoje, né? Porque aqui está dizendo que também na época de Pedro, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem daquela geração perversa. Ou seja, na geração de Jesus, na geração de Pedro, tinha essa geração perversa que foram repreendidos tanto por Jesus como por Pedro. Será que hoje não tem? Será que hoje não é necessário nas pregações, nas igrejas, nos púlpitos, aonde quer que seja, também trazer o conhecimento dessa repreensão da palavra de Deus, que nem Jesus falou, da geração má, perversa? Então, precisa também desse conhecimento, também nos nossos dias de hoje, esse ensinamento, para as pessoas então também não cair nessa má influência, e às vezes ter a Bíblia, mas não ter reverência pela palavra de Deus, conhecer Deus, mas não ter temor a Deus. Assim, também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e os abandonou. Então, na época de Paulo também, na época de Paulo,
Paulo está dizendo de Demas, que ele começou então a dar ouvido, né, às coisas erradas, como nós podemos interpretar aqui, ó. Assim, Paulo escreveu de que Demas, um amigo de ministério, ele havia amado aquela presente era e os abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se transformarem com aquela presença com aquela presente era. Se Paulo, Pedro e Jesus exortavam naquela época com aquele ensinamento daquelas eras, imagina nós na nossa era de hoje, né? Então, a pregação precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então, esse mesmo apóstolo exortou o crente que não conformar com aquela presente era. E nas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, que da mesma forma que nós podemos estar dizendo o aion, como podemos estar dizendo naquela era, como também podemos dizer naquele século. Então, traduzida como era ou século, é uma referência clara, uma cultura sem Deus. Imagina uma cultura sem Deus, né? Imagina as pessoas viver sem Deus sobre a face da terra, né? Tópico de número 3. O ministério da palavra vale a sua fundamentação. Devemos ser cristocêntrico. Viemos falando disso já algumas lições, né? Deve ser cristocêntrico. Então, a Bíblia diz que Filipe, descendo Filipe, a cidade de Samaria, ele pregava a palavra de Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica, ou seja, precisa ter Jesus na mensagem, precisa ter Cristo na mensagem. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas. Indagamos que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito Santo de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento de Cristo, que Cristo havia de vir e a glória que ele lhe havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. O apóstolo, por exemplo, era conhecido por a sua eloquência. O Apolo era o companheiro de Paulo, um pregador da palavra de Deus, um grande homem de Deus. Então, o Apolo, por exemplo, era conhecido por a sua eloquência, capacidade de mostrar Cristo prometido nas escrituras hebraicas, era Jesus de Nazaré. Então, é gostoso quando nós vemos alguém que tem uma sabedoria, que tem o que nós estamos vendo aqui, essa eloquência, ou seja, essa maneira de pregar e cativar as pessoas com sabedoria, com inteligência, de falar com uma palavra com virtude, fazer que as pessoas realmente dêem atenção, fazer que as pessoas se importem de ouvir, gostam de ouvir. Então, assim era Apolo, um grande pregador da palavra de Deus, que trazia a pregação, mostrando, ensinando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, né? Por quê? Com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.
Os judeus precisavam de pregação dessa forma, precisavam de ouvir dessa forma, pessoas que com muita sabedoria no Espírito Santo convenciam eles a se entregar a Cristo. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exortação, aliás, exposição da Escritura, são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Então, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, o conteúdo que nós precisamos estar usando é realmente Cristo Jesus, né? Deve ser bíblico. A pregação deve ser bíblica. Não podemos ficar inventando historinha. Precisamos pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, deve ser bíblico. Vivemos um tempo em que a pregação, em muitos espaços, virou modinhas. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, da maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais de quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregadores de verdade. Por quê? Não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Que coisa, né? Então nós precisamos tomar cuidado também quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado se nós não estamos ouvindo ali no espaço que estamos, aquele pregador modinha. O que é modismo, aliás, modismo. O que é pregador modismo? Ele prega aquilo que está na moda, prega aquilo que é passageiro, né? O que está na moda hoje, ele está pregando, mas a palavra de Deus, como ela realmente ele não prega mais. Ele prega o que está na moda hoje e depois, daqui um ano, se a moda mudou, ele vai pregar o que está na moda também daquele tempo, né? Mas nós precisamos, então, não aceitarmos isso. Outra coisa aqui, que parece que temos pregadores em demasia. Que é demasia? O que ultrapassa a medida ou o bom senso, que está em excesso, né? Então, mas às vezes não é, mostra aquilo, mas não é aquilo que está mostrando, né? Então, a ênfase está na performance, forma ou de exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. O objetivo quase sempre é financeiro. Então esses pregadores nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes eles estão pregando uma palavra com autoajuda, com um verniz de pregação. Ou seja, quando nós pegamos uma tábua, ela pode até ser uma tábua velha, mas se nós vernizar ela vai ficar muito bonita. Mas não deixa de ser aquela mesma tábua. A pregação, às vezes, não precisa ser enfeitada de verniz. Mas ela tem que ter o conteúdo da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro sentido do ensinamento bíblico, que é mostrar Jesus Cristo
as pessoas, trazer o conhecimento de Deus à humanidade, né? E então, as pessoas às vezes, ela cria esse ênfase se destaca nessa performance, o que é a palavra, no caso, ênfase, é um destaque. Então a pessoa se destaca, ela dá destaque, ou seja, dá mais atenção para esse tipo, está na performance. A palavra performance significa situação. Então ela dá um destaque naquela situação, de uma forma, de modo de exibir esta temática. Temática quer dizer um conjunto dos temas que ela escolhe ali um conjunto de temas, e todos esses conjuntos de temas, isso está sempre ligado para o lado financeiro. As pessoas querem às vezes trazer o povo a sempre entregar dinheiro na igreja, né? E esquece de trazer a verdadeira palavra de Deus, o ensinamento de Deus ao povo. Mas é importante, às vezes, para esses pregadores, não que o povo esteja aprendendo a palavra de Deus, que esteja aceitando a Jesus, não. É que realmente o povo esteja entregando os dízimos e as ofertas. É dessa forma, né? Então, por isso que fala que os objetivos sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e edificada a Deus, são esquecidos. Não se preocupa, as pessoas não se preocupam com isso. Tanto faz as pessoas entrar na igreja e sair, aprendendo ou não, tendo conhecimento verdadeiro de Deus ou não. O importante é as pessoas focar, entregar financeiramente os seus recursos à igreja. Então, isso é realmente terrível, é realmente desagradável. Então, a doutrina do pecado, que é importante ser ensinada na igreja, o apelo por uma vida separada no mundo, separada do mundo, dedicado a Deus, esse apelo são esquecidos, né? O importante é financeiramente, o importante é os caixas da igreja estão sendo engordados, né? A conta da igreja está engordada. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. Opõe-se ao verdadeiro evangelho, ou seja, é diferente, não é igual o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo não está trazendo para o povo ficar preocupado financeiramente, mas sim conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo por que Jesus morreu na cruz do Calvário por nosso pecado, né? Então, é uma mensagem sem cruz. As pessoas que estão interessadas somente em algo financeiro, ele prega uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. E as pessoas, infelizmente, gostam também de cair nessa realidade. As pessoas aplaudem, bate palma no caso, elogia. As pessoas põem ele como um Deus, idolatra. Igual nós vimos aí há pouco tempo, aqui mesmo no Brasil, pessoas idolatrando o homem, idolatrando pessoas, pondo a mão no fogo por elas, meu Deus. Então nós precisamos entender que esse tipo de pregação glorifica os homens de uma forma que traz a eles fazer que toda a necessidade deles seja alcançada. Todo objetivo que ele quer. Às vezes as pessoas abrem uma igreja, mas não tem propósito de ganhar alma, mas sim financeiramente. Muitos não querem ser submisso,
Tem isso também. Muitas pessoas não querem ser submisso, então ele vai abrir a igreja dele. Outros gostam de financeiramente ser o patrão, né? Então também ele vai abrir a igreja dele. Então existem muitas coisas e nós temos que ensinar a verdade, temos que falar a verdade. Não deixar as pessoas enganadas, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é mostrar ao mundo o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, mostrar, revelar Deus ao povo, revelar salvação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Conclusão: após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra, ou seja, ao ministério da pregação. Às vezes, tem lugar que louva o tempo inteiro, festeja, e depois dá 1 minuto para a palavra de Deus, 5 minutos de pregação. Aonde que está a reverência pela palavra de Deus? Onde está o propósito de trazer o conhecimento da palavra de Deus ao povo, de revelar ao povo o amor de Deus? Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Então as pessoas, para estar vivendo esse ministério da palavra, precisa realmente estar vivendo o verdadeiro evangelho genuinamente, o evangelho verdadeiro, né? Para isso, não há atalho. Nunca, numa cultura cada vez mais hostil, a fé cristã, a igreja necessita de proclamar verdades do reino, por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Ou seja, só através da pregação da palavra de Deus que nós podemos, então, desmascarar as mentiras, os ensinamentos errados. É somente através da pregação da palavra de Deus. Podemos desmascarar essas coisas hostis, essas coisas que abalam a fé do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos encerrando essa lição, essa revista, com a lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Então, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado, meu Deus, pelas pessoas que estão conosco, aqueles que estiveram, aqueles que vão também, ó Deus, estar participando dessa live, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todos sempre, todos diga amém. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima live, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.